Sejam todos muito bem-vindos às minhas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou o Glauco e hoje eu falarei um pouco sobre o Salário Família 2023. Alguns aspectos práticos em relação a este tema, em relação a este direito que está previsto. Foi adedre à nossa Constituição Federal de 1988, mas já tem uma previsão legal desde a Lei 4266 de 1963, promulgada então pelo presidente João Goulart. Senhores, e o que é o salário família? O salário família nada mais é que uma cota paga dentro do recibo de pagamento, dentro do orelite daquele colaborador, daquele funcionário que, na exigência legal, trabalha para a empresa. Claro, tem outras classificações, tem outras tipificações de colaboradores que também receberão o salário família. E para quanto que está a tabela que define o INSS para o salário família neste ano de 2023? Para este ano de 2023, o salário família está em R$ 1.754,18. Então, assim, para aqueles colaboradores que recebem o valor bruto até R$ 1.754,18 tem direito ao salário família. É claro que o salário família ele é cumulativo tanto para o pai quanto para a mãe, que recebem até esse teto bruto. Quando eu falo bruto, senhores, eu falo do valor total que vem no recibo de pagamento, que vem no orelite. Porque se o valor passa de alguma forma, ou seja pela prestação de horas extras, ou seja recebendo comissão, ou recebendo um PLR, qualquer direito dentro da folha de pagamento, cessa esse direito a ser recebido. Então, assim, a legislação ela vai tratar que o direito ao recebimento é para aquele pai ou para aquela mãe, veja que aqui eu faço menção do pai e da mãe, quando coabitam o mesmo lar. Se a questão foi um divórcio, terá direito ao salário família aquele quem tem a guarda da criança, a guarda do menor. E aqui a lei ela faz a equiparação entre menores, filhos legítimos, os tutelados e os curatelados na forma da lei. E o que são os menores tutelados? Aqueles em que o responsável, seja, por exemplo, um tio na qual o irmão faleceu, seja em qualquer outra situação, ele tem a responsabilidade sobre aquele menor. Então, quanto ao menor curatelado. Então, a lei, desde que prove essa dependência econômica do menor para com o responsável, seja ele o pai, ou a mãe, o tio, ou qualquer um que esteja sobre a responsabilidade, esteja responsável por este menor, ele terá direito, sim, ao salário família, desde que, como eu fiz menção, recebendo aí até o teto de R$ 1.754,18, como eu fiz menção, passando o valor recebível deste montante, não há direito ao salário família. E o salário família tem mais algumas exigências. Ele é pago para o filho menor até os 14 anos. Se o filho ele for incapaz, e aí essa prova da incapacidade ela é feita, ela é realizada através de uma perícia médica do INSS, uma perícia técnico-previdenciária ou federal, como se diz na doutrina, e constatando aquela incapacidade, o salário família ele é pago, mesmo após atingir o menor 14 anos. E lembrando que o ECA faz distinção do menor, aquele entre 0 e 12 anos. Para a legislação, para o ECA, ainda é criança nesta faixa etária. Então, a legislação previdenciária estende até os 14 anos o conceito comumente conhecido como criança. E a lei, para o departamento pessoal aqui especificamente, ela traz algumas exigências, as exigências para a inclusão e a solicitação desse benefício específico. E quais são elas? Primeiramente, claro, a prova da paternidade, levando ao RH da empresa a certidão de nascimento da criança, ou o termo de responsabilidade em relação àquele menor que eu fiz menção. O segundo ponto que trata a legislação, e aqui eu faço uma observação em relação às legislações infraconstitucionais, e aqui quando eu faço menção ao salário família, eu vou trabalhar desde a Constituição no seu artigo 7º, que vai prever são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social
salário família pago em razão do dependente, do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Uma das primeiras leis infraconstitucionais que eu fiz menção é justamente a Lei 9876 de 26 de novembro de 1999. Ela vai alterar a lei do regime de contribuição prevista na Lei 8212 de 1991. E o que prevê essa lei? Ela diz o seguinte: o pagamento de salário família é condicionado à apresentação de certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou inválido e a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado nos termos do regulamento. Senhores, após a referida lei a qual fiz menção, foi promulgado o decreto 3048 de 99, que também regula a Previdência Social através do seu sistema de custeio, do seu sistema de contribuição. E o que diz esse decreto? Que também foi alterado pelo decreto 10.410 de 30 de junho de 2020. Esse decreto, em seu artigo 84, ele traz algumas especificidades em relação ao cumprimento da exigência para o pagamento do referido salário família desta cota. Lembrando, claro, senhor e senhora que tem empresa, que o senhor vai informar isso ao INSS, e o INSS vai repassar essa quantia que foi paga à empresa. Quem paga é o colaborador e o INSS faz esse repasse à empresa. Então, o aludido artigo 84 vai prescrever o seguinte: o pagamento do salário família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado ou menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, e fica condicionada à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória dos referidos dependentes de até 6 anos de idade. Veja, senhores, que existe uma desinformação em relação à idade, vai até os 6 anos. Então, assim, aqui a gente está direto na fonte, no decreto 10.410, como eu fiz menção, de 30 de junho de 2020. E o mais importante, e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes a partir dos 4 anos de idade. Então, assim, existe aí nas redes sociais, nos sistemas midiáticos e na internet um mar de desinformação. Alguns falam 6, alguns falam 7. O decreto desde 2020 fala em 4 anos de idade. Observado para o empregado doméstico o disposto no parágrafo 5º. O que diz o parágrafo 5º? Ele vai dizer que não existe essa exigência, basta a comprovação com a certidão de nascimento. Ele retira essa exigência. Aqui, senhores, cabe algumas observações finais. O empregado especial, facultativo, individual e MEI não tem direito ao salário família porque foge do regime da Previdência Social. Os avulsos que estão vinculados aos sindicatos e aos órgãos gestores de mão de obra, principalmente aí nos setores portuários, eles também têm direito ao salário família. E lembrando que para este ano de 2023, a cota é de R$ 59,82 para cada filho. E é claro, para finalizar, aqueles que são aposentados também têm direito ao recebimento do salário família, desde que o filho ou tenha até 14 anos de idade ou seja incapaz, como eu fiz menção, comprovando essa incapacidade com a perícia técnica do INSS, para o homem 65 anos e para a mulher 60 anos de idade. E frisando, como eu fiz menção, que a lei não faz distinção entre os menores tutelados e os enteados, desde que comprovada esta condição, através de um termo de guarda ou documento equivalente. E para o INSS, assinando, claro, um termo de responsabilidade em relação a esta solicitação. E depois que também é um trâmite técnico que a empresa fará para também depois ser ressarcida. Senhores, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos no próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá.